Que a paz de Deus, né, esteja com vocês, né, que a certeza de que tudo pode ser resolvido nas nossas vidas, né, de que todas as coisas podem ser resolvidas da melhor forma que podemos encontrar, né, mas que tudo seja feito com muita paciência, né. Eu queria hoje passar um pouco para vocês de uma certeza que Deus existe, que Jesus é a luz do mundo e que muitas coisas que a gente passa, a gente busca muito esses problemas em nossas voltas, em nossas vidas, né? E hoje eu queria assim, né, falar um pouco assim, como é que eu queria que vocês falassem um pouco, né, como é que vocês se vê ao seu olhar. Como é que vocês se enxergam, né? Como é que vocês percebem esse seu olhar? Que olhar é esse que você tem para você mesmo? Então a gente começa o nosso dia hoje fechando nossos olhos, agradecendo a Deus, né, a Maria Santíssima, todas as coisas boas de nossas vidas, né? Pelos nossos irmãos espirituais, amigos da gente. Esses irmãos, gente, que tá sempre do nosso lado, tentando fazer com que nós procuramos compreender um pouco, né? E eu achei interessante eu tocar esse tema, né? Como você se vê aos seus olhares. Por quê? Porque, assim, inúmeras pessoas que eu atendo, né? Que a gente estamos conversando, e as pessoas, elas sempre se vitimizam, né? E, assim, elas nunca conseguem... eu acho muito interessante isso, porque elas nunca conseguem se ver que ela está errada em alguns problemas. Então, qual é o seu olhar? Que olhar é esse que você tem, né? Que olhar é esse que você se vê diante da tua vida, né? Que olhar é esse que você vê diante da tua vida e não consegue te enxergar? Porque, assim, é tão fácil a gente enxergar os outros, né? Enxergar as pessoas que estão ao nosso olhar quando elas cometem erro. É muito fácil a gente enxergar os erros das pessoas, mas nunca a gente enxergar nossos erros também fica muito difícil, né? Então, uma das coisas que eu aprendi muito quando eu entrei para a espiritualidade foi me enxergar. Foi me ver, foi tentar me... como é que eu digamos? Foi tentar me ver diante de muitas coisas, muitos erros que eu já tinha cometido, né? E daí em diante começa toda a minha vida tentando encontrar quem sou eu. Enquanto trabalhamos, quem sou eu, né? E aí foi um longo tempo engraçado. Isso aí faz mais ou menos, digamos, uns 20 anos, né? Uns 20 anos, então eu ainda me preocupo comigo. Com algumas atitudes que eu tenho, né, com algumas situações que eu mesmo me faço passar, né, com essas situações que eu acabo criando ilusões, essas ilusões que são criadas por caminhos e pensamentos errados, né, pensamentos esses que nos levam e nos afasta de Deus. E às vezes as pessoas ficam perguntando, não, porque você entrou dentro do mundo do espiritismo e do candomblé e fala de Deus. Oh, gente, eu já fui do candomblé. E nunca, nenhuma espiritualidade, ela não tem mais, ela não é suprema, igual a energia do universo. Né? Todos eles
se obedece e se curva a ele, né? Então, qual que é o olhar que a gente tem quando a gente enxerga, quando a gente passa a nos enxergar? Que olhar é esse que a gente acaba vendo em algumas manifestações que nós que fazemos, a gente se encontramos dentro dos nossos pensamentos, né? Então, assim, qual é o olhar? Então, como eu me vejo? Eu entendo, né, que Deus, ele é a forma que a gente deve correr a Ele, se curvar a Ele e entender que a gente tem que ser humilde. E também a gente não pode só acusar as pessoas enquanto a gente comete erro. Para falar da vida dos outros. Para julgar as pessoas. Para muitas coisas. Muitas. Então, quando a gente quer falar ou dar opinião ou dar um conselho a alguém, se olhe. Quem é você? Dá teu like aí e me diz quem é você. Me fala um pouquinho de você. E também eu quero falar um pouquinho, né, sobre o programa, né, que a gente tem como uma base de tratamento, né, que é o Discord, onde a gente, a Casa Espiritualista de Marias, né, a gente que trabalha, né, ajudando pessoas, né, que têm algum problema, mas não consegue se chegar ainda. Então, você aí embaixo tá o likezinho, você pode entrar. Não se preocupe, a gente não vai buscar nenhuma informação sua. É só uma forma de desabafo e uma forma de vocês buscar um pouco o seu entendimento. Então, como você, né, se vê, né, ao seu olhar. Me fale, fique com Jesus.